faculdade uma matéria chamada bioquímica. Pensa numa matéria difícil. Um livro dessa altura. E o professor dava a aula e já ouvíamos das turmas anteriores: se preparem, porque no final do ano tem a arguição. Até hoje, quando eu ouço essa palavra, eu me arrepio. Arguição era tete a tete. Professor, você, e no meio uma coisa chamada mapa metabólico. Quem já estudou sabe o que é isso. Quem já estudou bioquímica sabe o que é isso. Aqui, entre aspas, alguns chamavam mapa diabólico. Tal a complexidade. E nós nos preparávamos, e aquele professor, ele exigia. Mas é interessante que as aulas dele eram maravilhosas. Nós podíamos questionar, porque as aulas tinham sido maravilhosas. Nós tínhamos que estudar aquele livro e depois, frente a frente, respondermos as questões e discutirmos com ele sobre esse assunto. E nós víamos na intenção daquele professor, não de destruir, não de diminuir, mas de ensinar, para que nós tivéssemos uma análise, uma avaliação de qual tinha sido o nosso aprendizado. Fui professor em escola, em curso de patologia clínica por um tempo, e aqui na nossa igreja somos professores do nosso maravilhoso Instituto Bíblico, ao qual eu convido você a participar do Instituto Bíblico, a estudar a Palavra de Deus, se aprofundar no ensino da Palavra de Deus. E sempre quando a gente começa, alguns perguntam: quando vai ser a prova? Como vai ser a prova? E o que eu tenho feito, a prova é um resumo de tudo aquilo que foi falado durante aquele módulo, e a pessoa preenche e depois a própria pessoa corrige. Nós fazemos a correção juntos e a pessoa vai corrigindo e vai anotando o que ela lembrou, aquilo que faltou, aquelas lacunas, e por fim o maior desafio: agora dê a nota para você mesmo. E ali, no meio cristão, as pessoas são sinceras e colocam às vezes observações. Poderia ter sido melhor, eu poderia ter me dedicado mais, eu poderia ter estudado mais, mas sempre com a intenção de aprendizado, de crescermos. As provas vêm sobre a nossa vida não em intenção de derrubar. As provas vêm sobre a nossa vida no sentido de nos alavancar, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos crescer, para que nós possamos analisar sobre o nosso aprendizado e possamos subir na escala de conhecimento, cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É essa a intenção de Deus, não da derrota. É certo que surgem, em contrapartida, existe a tentação. Diferente da prova, a tentação mostra aquela aparência de glória antes, de atração antes. E depois vem preço. Na prova, o preço vem antes, mas termina com a glória de Deus sobre as nossas vidas, com o manifestar de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que Tiago insiste tanto a respeito de nos alegrarmos diante das provas, diante das lutas, das adversidades, das dificuldades. Agora, não há relato na história de uma prova tão árdua, tão dura para um ser humano, como a prova a que Abraão foi submetido. Tem que ser da maneira de Deus, tem que ser do jeito de Deus. Porque Deus... Não, é porque Deus tem
tem misericórdia de nós. Porque se nós tomarmos as rédeas da nossa vida, certamente nós vamos fazer loucuras. A dor, a luta e o desafio diante das provações não tem o propósito de nos destruir. A dor e a luta no meio das provações não estão, como eu vi essa frase tremenda, não estão autorizadas a nos destruir, mas estão autorizadas a nos ensinar. Deus manda a provisão no endereço que Ele determinou. É que às vezes as pessoas mudam de endereço, e quando a bênção chega, quando o carneiro chega no endereço certo que Deus enviou, porque o carneiro é obediente, assim como o grande peixe foi obediente a Deus. Na história de Jonas, Jonas foi relutante, o grande peixe foi obediente. O carneiro, ali quando na grande pesca, o cardume foi obediente. Agora o carneiro é obediente. Agora esse encontro só existiria se houvesse obediência por parte de Abraão e obediência por parte do carneiro. O carneiro fez a sua parte. Ele era provisão de Deus. Agora imagine se Abraão chegasse e falasse: não, nesse monte não, Senhor, eu prefiro esse. Esse está mais fácil de subir, Senhor. Esse aqui o caminho está melhor. Esse monte aqui tem sombra. Aqui está mais confortável. Mas a obediência nos leva na direção da provisão de Deus. A desobediência nos afasta da provisão de Deus. Deus tem uma provisão destinada para a sua vida, o socorro de Deus para a nossa vida, o livramento de Deus para a nossa vida, mas está no endereço determinado. Deus já enviou até lá, e agora vai ter um encontro maravilhoso da obediência com a provisão de Deus.